A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Continuação e conclusão do capítulo 9, do versículo 35, até o capítulo 10, do versículo 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 apóstolos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, lembremos-nos que estamos no Advento, é um tempo de preparação para a chegada do Messias. E por isso que é muito importante aqui o caminho que Jesus faz entre nós. Jesus percorria todas as cidades, todos os lugares. Justamente isso aí, essa ideia que aparece aqui é para dizer que o Messias vem para todos os povos, vem ensinar, vem pregar o evangelho do reino de Deus e também curar todo tipo de doença e enfermidade. E aqui existe uma explicação que doença são aqueles que estão padecendo de uma duradoura, e a enfermidade são aqueles que sofrem leves doenças. Portanto, é importante a gente observar esses detalhes, né? São Jerônimo diz que depois de pregar e ensinar, Jesus curava todas as doenças e todas as enfermidades, a fim de, com suas obras, convencer aqueles que não tinham acreditado na sua palavra. Por isso, segue-se curando toda doença e toda enfermidade. O que quer dizer isso literalmente? Que nada para Deus é impossível. Então, essa palavra aqui é muito importante para nós todos cristãos, porque nós estamos observando que as pessoas não estão entendendo, não é, a presença do reino de Deus entre nós. O reino de Deus foi implantado aqui na terra, mas se nós observarmos o mundo econômico, o mundo social, o mundo cultural, o mundo político, não tem nada
de evangelho e de reino de Deus aí dentro. As emendas parlamentares, elas são mais para mostrar às pessoas que eles estão com aquilo como que dando uma esmola e assim atrair, não é, louvores em prol de quem trouxe aquele ganho, né, aquela soma de dinheiro. É interessante a gente parar para pensar nisso, porque sendo o reino de Deus, essas emendas, elas teriam um sentido de paz, de harmonia, de progresso, de entendimento, de fazer progredir o lugar, a comunidade, não é? Não ficaria numa coisa somente de quem quer passar uma imagem boa para continuar, não é? É por isso que Jesus olhou para aquela multidão, né? O Evangelho é bem claro nesse sentido. Olhou e disse, e foi que Jesus disse, reconhece que aquelas ovelhas estão abandonadas, sem pastor, elas estão cansadas, abatidas. As ovelhas são todas as pessoas desses povoados, dessas cidades, desses estados, abandonadas, mesmo que tenha alguma obra importante, mas há muita calamidade, há muita doença, há muita tristeza. E Jesus chega a desmascarar. A gente lendo esse ano, o livro que foi sugerido para o mês da Bíblia foi o livro de Ezequiel. Então, se a gente lê Ezequiel 34, o capítulo todo, e eu sugiro que a gente leia, retoma, depois dessa reflexão, o profeta, ele desmascara os chefes do povo, e são maus pastores. Ele diz assim: vocês bebem o leite, vestem-se da lã das ovelhas, sacrificam as ovelhas gordas, mas vocês não cuidam do rebanho. Está lá na Bíblia. É uma imagem figurativa, mas que pesa, né? Nos tempos de hoje, modernos. Uma coisa tão antiga, mas que a gente pode trazer, né, para as nossas realidades de hoje, do modernismo. E ainda continua, Jesus quis mostrar que ele é o bom pastor e que Deus toma a defesa do povo oprimido. É tanto que a palavra de Ezequiel é essa, que sim, vou me colocar contra os pastores, vou pedir conta a eles sobre o meu rebanho. Então são palavras que nos deixam intrigados, principalmente quem lidera, quem está à frente, né? Quem está comandando toda e qualquer realidade terrestre. Os líderes do povo em todos os campos, social, religioso, econômico e político. Então aqui está uma coisa séria, que a gente deve se rever, e a vinda de Jesus, ela mexe com toda essa realidade. Não é somente para a gente se entusiasmar, se extasiar diante das luzes do Natal, dos enfeites, mas é uma palavra que deve penetrar nossa alma e fazer com que haja mudanças, né, de comportamento, de pensamento, né, de ações em prol do bem da sociedade. Portanto, a gente fica com essa reflexão própria para esse tempo do Advento, que é um tempo de conversão, um tempo de reflexão, de aprofundamento, né, e de contemplação das coisas de Deus. Rezemos dizendo: ó Mestre, ias por toda parte, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda doença em toda enfermidade. Infunde-nos, Senhor, esse mesmo fervor pelo reino de Deus em cada um de nós que está se preparando para o seu Natal, para a sua vinda nos tempos finais.
por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao capítulo 10º, versículo 8º. E a todos que nos acompanharam, desejamos um feliz fim de semana. E amanhã nós vamos celebrar em todas as missas do domingo a Imaculada Conceição de Maria. Uma festa litúrgica, uma solenidade. Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.